Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou apresentar para vocês os semicondutores intrínsecos e os semicondutores extrínsecos. No caso, os semicondutores intrínsecos são materiais em que as propriedades elétricas aí tomam por base a estrutura eletrônica do metal puro, né? No caso aí, semicondutores intrínsecos, nós temos o silício, nós temos o germânio e nós temos também semicondutores compostos, né? Combinados, que apresentam semicondução intrínseca, ok? Nesses materiais, a 0 Kelvin, né? A banda de valência ela é completamente preenchida por elétrons e ela é separada por uma zona proibida, ou seja, ela é separada por um gap de energia da banda de condução. Para excitarmos aí elétrons da banda de valência para a banda de condução, o elétron ele precisa ganhar um quanto de energia aí superior à energia do gap. No caso, a energia do gap aí para o silício, né, é de 1,1 elétron-volt e para o germânio aí de 0,7 elétron-volts, ok? Bom, eu vou falar mais sobre o silício aí, mas tudo que a gente conversar sobre o silício, as ideias são semelhantes aí para o germânio. No caso, o silício, ele apresenta um número atômico 14, de tal forma que, pelo princípio de exclusão de Pauling, nós podemos fazer a distribuição eletrônica, será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, totalizando aí 14 elétrons. Mas olhando para essa estrutura, nós temos aí a primeira camada completa com 2 elétrons, a camada L completa com 8 elétrons, mas a camada M está incompleta, contendo apenas 4 elétrons. De forma que, para o silício alcançar a estabilidade de um gás nobre, ele precisa fazer 4 ligações covalentes para termos aqui 8 elétrons aí, como um gás nobre, né, e atingir a estabilidade. No caso, quando o silício ele faz 4 ligações covalentes com outros 4 átomos de silício, né, ele atinge essa estabilidade e forma uma molécula tetraédrica, sendo que o ângulo a cada 2 ligações é um ângulo de 109,5 graus. Bom, se nós olharmos para a estrutura, uma representação plana dessas ligações, né? Imagina que nós temos os átomos de silício, cada um fazendo 4 ligações covalentes, compartilhando os elétrons com seus vizinhos, né? Se esses elétrons aqui, se um elétron recebe uma quantidade de energia suficiente, um quanto de energia que permita quebrar uma ligação, ele passa a ser um elétron livre, né? E sob a ação de um campo, por exemplo, esse elétron vai se mover em sentido contrário ao campo e vai deixar um buraco para trás, vai deixar uma ausência de elétron na ligação covalente para trás. Esse elétron ausente nós chamamos de buraco e vai se comportar como um portador de carga positiva, pois quando um outro elétron de valência que libera uma outra ligação se move através do material, ele vai se combinar com esse buraco e deixar um outro buraco para trás. E assim por diante, esse buraco vai se mover em sentido oposto ao do elétron livre, né? Então nós teremos uma corrente elétrica formada por portadores negativos aqui, os elétrons, mas também por portadores de cargas positivas, que nós chamamos aqui esses buracos. Então a corrente total no semicondutor, no caso o silício, será uma corrente dada pela corrente de elétrons, mais a corrente de buracos. Se nós pensarmos na condutividade, então, aí do silício, a condutividade ela será dada pela condutividade dos elétrons mais a condutividade dos buracos. Se nós pensarmos aqui nos diagramas de níveis de energia, cada elétron da banda de valência excitado para a banda de condução deixa um buraco para trás, de tal forma que a quantidade de buracos vai ser igual à quantidade de elétrons excitados, quantidade de elétrons livres na banda de condução. Portanto, se nós lembrarmos aqui do modelo de Drude, né, a condutividade ela pode ser dada aqui, no caso do elétrons, pela concentração de elétrons por unidade de volume do material, vezes a carga elementar, vezes a mobilidade dos elétrons. E a condutividade dos buracos, pela concentração de buracos aí, quantidade de buracos por unidade de volume do material, vezes a carga elementar, vezes a mobilidade dos buracos. No caso, a mobilidade aqui
Vamos pegar o elétron como exemplo, né? A mobilidade de um elétron ela é a constante de proporcionalidade entre a velocidade de arrasto do elétron e o campo elétrico aplicado ao material, ok? E essa mobilidade, né, a partir do modelo de Drude que nós apresentamos no vídeo atrás, ela pode ser determinada aí pela carga elementar, vezes o tempo de livre caminho médio do elétron a cada duas colisões, a cada dois espalhamentos, dividido pela massa efetiva do elétron, né? Bom, vamos lembrar um pouquinho aqui, né? Se nós passarmos a velocidade do elétron pelo tempo, né? Quando o elétron ele é acelerado, ele percorre um caminho através do material, sofre um espalhamento e perde velocidade. Ele percorre um caminho no material, sofre espalhamento e perde velocidade. Assim, esse tempo entre duas colisões sucessivas é o tempo de livre caminho médio. Portanto, a mobilidade ela nos dá uma indicação aí da frequência de espalhamentos que o portador de carga sofre ao caminhar através do material. No caso do buraco, é de forma análoga a carga elementar vezes o tempo de livre caminho médio do buraco, dividido pela massa efetiva do buraco. E é importante salientar que a mobilidade dos buracos ela é sempre menor que a mobilidade dos elétrons, né? Então, os elétrons aí, eles contribuem mais para a condutividade deste semicondutor. No entanto, na temperatura ambiente, os semicondutores intrínsecos, eles não apresentam uma boa mobilidade, né? É uma boa condutividade. A condutividade é baixa na temperatura ambiente, né? A energia térmica disponível ela é suficiente para excitar uma quantidade pequena aí de elétrons para a banda de valência, de tal forma que a condutividade não é expressiva e esse material puro, então, não é interessante para a fabricação de dispositivos eletrônicos que operem na temperatura ambiente. Mas como é que nós fazemos, então, para o silício ser interessante na temperatura ambiente? Muito bem, nós precisamos aumentar a concentração de portadores de carga. Isso é feito através de um processo de adição de impurezas ao material. Um processo de adição de impurezas que nós chamamos de dopagem. E aí nós podemos fabricar, por exemplo, os semicondutores extrínsecos, tipo N e tipo P. Vamos falar primeiro sobre os semicondutores extrínsecos tipo N. Neste caso, nós inserimos no material impurezas pentavalentes, com 5 elétrons de valência, como por exemplo o fósforo ou o antimônio, né, que possuem 5 elétrons de valência e vai substituir um átomo de silício na estrutura do cristal. Desses 5 elétrons, 4 elétrons farão ligações covalentes com os átomos de silício vizinhos, mas um elétron ficará fracamente ligado ao átomo de impureza e não participará de nenhuma ligação covalente, de tal forma que ele pode ser facilmente retirado desse átomo, ele pode ser facilmente excitado, e no caso aí da aplicação de um campo, ele vai caminhar através do material e conduzir a corrente através do material, mas não deixa um buraco para trás. Por quê? Porque o átomo de impureza, ele adiciona um nível de impureza dentro da zona proibida, logo abaixo da banda de condução, muito próximo a ela. A energia de ligação aqui desse elétron de impureza é baixa, em torno de 0,01 eletronvolt, de tal forma que a temperatura ambiente, a energia térmica disponível, ela é capaz de excitar esse elétron para a banda de condução, e aí ele se torna um elétron livre, mas não deixa um buraco para trás na banda de valência. Esse nível aqui é um nível doador de elétron, mas ele não funcionará como um buraco para condução. De tal forma que no semicondutor extrínseco tipo N, a condutividade, então, ela se dará aí majoritariamente pelos elétrons livres, né? Pela concentração, então, de elétrons livres na banda de condução, vezes a carga elementar, vezes a mobilidade dos elétrons. É claro que também existem algumas excitações intrínsecas da banda de valência para a banda de condução, mas em quantidade muito menor que os elétrons livres oriundos aqui dos níveis de impureza, ok? Então a quantidade de buracos que nós teremos aí participando da corrente no material é relativamente pequena. Assim, os elétrons, então, eles correspondem, né, aos portadores majoritários
E os buracos, né? Os buracos, eles correspondem aos portadores aí minoritários, quando nós temos aí condução, corrente elétrica no semicondutor, ok? Mas assim, da mesma forma que nós podemos aí ter uma semicondução extrínseca baseada em elétrons livres aí, doados pelas impurezas, nós podemos produzir materiais semicondutores extrínsecos tipo P. No caso é o contrário, né? Nós inserimos aí impurezas que vão substituir átomos de silício no cristal, impurezas trivalentes, como por exemplo o boro, o alumínio, certo? No caso que apresenta então 13 elétrons de valência, nós teremos então 13 elétrons participando de ligações covalentes, mas nós teremos uma ligação deficitária, falta um elétron para a quarta ligação covalente. E essa falta desse elétron é encarada como uma carga positiva, como um buraco, de tal forma que quando o material recebe energia, né, energia térmica, aplicação de um campo elétrico, outros elétrons de valência excitados podem vir a ocupar esse buraco, a combinar com esse buraco, deixando um buraco para trás, e assim sucessivamente outro elétron virá, recombinará com esse buraco, deixando um buraco para trás, e nós teremos uma condução aqui de buracos no sentido do campo elétrico através do material. Portanto, na semicondução extrínseca tipo P, os portadores majoritários são os buracos. Se nós pensarmos nos diagramas de níveis de energia, né? No caso, nós teremos que a impureza ela adiciona um nível de energia dentro da zona proibida, do gap, muito próximo à banda de valência, de tal forma que, por exemplo, a energia térmica na temperatura ambiente ela é capaz de excitar elétrons aqui da banda de valência, é capaz de excitar um elétron da banda de valência para esse estado que nós chamamos de aceitador, deixando aqui um buraco para trás. E é esse buraco que possibilitará a condução através do material. Nós não produzimos um elétron livre na banda de condução. Esse nível de impureza ele não participa, esse elétron não participa da condução, e sim os buracos que ficam para trás, ok? Então, nos semicondutores extrínsecos tipo P, a condução, a condutividade, ela é aproximadamente aí a concentração de buracos, né? Vezes a carga elementar, vezes a mobilidade dos buracos. No caso, os buracos, né? Os buracos, eles são os portadores de carga majoritários. E os elétrons são os portadores de carga minoritários. Então, pessoal, semicondutores extrínsecos tipo N, nós adicionamos impurezas doadoras de elétrons, impurezas pentavalentes. Nos semicondutores extrínsecos tipo P, nós adicionamos impurezas trivalentes, que adicionam aí um nível de energia aceitador, são aí impurezas aceitadoras, ok? E vale ressaltar, é importante a gente ter aí, simplesmente, que, no caso, a condutividade por buracos ela é menor que a condutividade por elétrons livres, porque a mobilidade dos buracos é menor do que a mobilidade dos elétrons. Ok, pessoal? Então é isso. Obrigado e até a próxima.